programa de hoje nós estamos falando sobre a participação das mulheres na resistência ao regime militar. Eu estou conversando com a deputada Jo Moraes. Ela é ex-perseguida política, ela foi presa 2 vezes e viveu durante 10 anos na clandestinidade. Deputada, naquela época as mulheres eram torturadas como os homens ou tinha alguma espécie de diferença? Olha, a tortura teve o aspecto democrático, entre aspas, maldosamente democrático, entre aspas, atingiam todos e todas. Só que para as mulheres, a forma como a tortura se realizava tinha uma particularidade muito dramática. As mulheres, ao serem desnudadas, penduradas no pau de arara, algumas muitas vezes estupradas, elas, na convivência com a tortura, elas assumiam uma dimensão mais dramática, que é a dimensão de tentar desmoralizar aquilo que, em geral, o corpo da mulher é uma coisa que é muito dela, que é muito uma preservação sua, né? Então, tortura, desnudamento, botar a mulher completamente nua, numa cela com vários torturadores, era, vamos dizer, uma dimensão mais que atingia mais a subjetividade da mulher. Até a utilização de ameaças e de chantagens com os filhos, como foi o caso da Gilce Cossenza, que nós vimos nessa matéria, de ver ameaçada a sua filha recém-nascida, que foi tirada dela logo quando ela foi presa. Eu acho que por isso era tão dramático para as mulheres daquele período a tortura que atingiu homens e mulheres. A senhora sofreu alguma tortura dessa espécie? Dessa espécie, não. Eu tive, vamos dizer, a circunstância mais favorável de, nas minhas 2 prisões, nós não podemos dizer que bofetões, empurrões, jogar no chão, essa coisa, caracterizava a tortura na visão daquele período, pau de arara, onde dá choques elétricos. A dimensão foi tão grande que nós nem consideramos tortura as pancadarias das prisões eventuais que a gente sofreu. Depois, a senhora tem umas histórias muito interessantes, inclusive tem um livro que a senhora escreveu aqui, Uma História para a Érica, e tem uma parte do livro que a senhora fala que o cachorro não é amigo. Por que a senhora utilizou isso? Cachorro não é amigo? Evidentemente, na minha história da militância política, ela se soma uma história da infância. Eu sou de uma terra em que tinha muito cachorro doente, que mordia, então já tinha aquele trauma da infância. E eu tive que sair da universidade e trabalhar como trabalhadora rural no campo. Evidentemente, com um completo despreparo. A primeira vez que eu peguei na foice, em vez de ser a cana, foi na minha perna, né? Mas nós fazíamos à noite uma mobilização para divulgar, era na zona da Mata do Canavial, uma zona em que estava se preparando uma greve de trabalhadores rurais, e a gente ia distribuir panfletos de madrugada, 4 horas da manhã, nos diferentes sítios. Só que viu aqueles cachorros, a gente morrendo de medo, na porta do sítio, o cachorro vinha latindo, invadindo. Então, entregando todo mundo. Eu entregava tudo, né? Eu já tinha medo de cachorro, né? Então, são memórias daqueles momentos que eu tento registrar nesse livro, e mais dirigido à juventude, aquilo que mais marcava, né? Alguns momentos que marcaram. Os cachorros de madrugada para panfletar, eu tinha muito medo. Cachorro perto de panfletagem não combina. Não combina, viu? Olha, eu acho que o mais forte para homens e mulheres é que qualquer tipo de restrição à democracia é um ambiente que impede o avanço da sociedade. Para as mulheres, ficou sobretudo essa descoberta de que a gente tem uma força incrível, mesmo com os preconceitos, mesmo enfrentando o cerceamento das famílias, mesmo o sofrimento das separações. Eu tive um companheiro que a gente comemorou o casamento numa noite, na madrugada ele ia para a guerrilha e nunca mais a gente se encontrou, mas apesar de tudo isso, é descobrir que a mulher tem uma força fenomenal, uma capacidade de transformação que a sociedade tem que absorver. Evidentemente, foi uma resistência compartilhada entre homens e mulheres, mas há esta dimensão particular. A gente tem uma coragem, a gente tem um poder transformador, e a gente tem, eu digo, a gente enquanto gênero, enquanto condição de gênero, as mulheres têm um poder transformador e têm uma força vital que a sociedade precisa descobrir e permitir que
que ela se realiza. Depois a senhora tocou num assunto que me deu curiosidade. Como é que eram os relacionamentos naquela época, relacionamentos entre homem e mulher, relacionamentos amorosos mesmo entre homens e mulheres? Eram mais de compartilhar, eram mais companheiros? Como é que era naquela época? Era tudo muito complicado e doloroso, dependendo do tipo de experiência. Por exemplo, os grupos guerrilheiros, que eram muito mais duros, que viviam um nível de isolamento muito maior, havia uma tensão maior nos relacionamentos afetivos, sexuais. Eu venho de uma experiência de ação popular e depois do PCdoB, onde a gente fazia um esforço de uma aproximação maior com o povo. Era aquilo do compartilhar, mas era tudo muito difícil, tudo muito imprevisível. Muitas vezes a gente se encontrava, namorava na rua, em ponto de rua. E tinha que ser rapidinho, às vezes. E tinha que sair rapidinho. Às vezes leva muito tempo para que um frequentasse a casa do outro, porque nós não podíamos saber os endereços mútuos. Mas eu acho que tinha também muita entrega, muita paixão. Muita doação. Meu primeiro companheiro, ele foi preso comigo, e eu saí porque inventei uma história, e eu encontrei depois ele foi morto no esquema paramilitar, jogaram o corpo dele dentro de um açude lá na região Nordeste, todo queimado de cigarro. Então, aquela paixão que envolvia a gente unificou também, inclusive, na dor para aguentar essa separação e essa situação dele. Quer dizer, cada momento que encontrava, cada momento vivido, tinha que ser vivido como se fosse o último, que não sabia o que ia acontecer com nenhum dos dois depois. Exatamente, e muito intenso, e muita entrega. Agora, muito contido também. É verdade. O que a senhora achou assim, mais difícil? Viver a separação da família, essa separação forçada que a senhora teve. O que a senhora achou mais difícil? Como é que, apesar de tudo isso, né, apesar de todas essas angústias que a senhora viveu, a senhora ainda encontrava forças, né, e as militantes todas ainda encontravam forças para poder resistir à ditadura? Talvez a gente naquele período nem pensasse muito. Era quase, Bethany, um impulso pela sobrevivência. Era um animal acuado diante de uma enorme fera que lhe ameaçava. Então, alimentava o impulso da sobrevivência e alimentava essa paixão que a juventude tem de querer mudar o mundo e da entrega, que eu acho que é próprio do ser humano. Acho que isso é que era o que nos motivava. O mais difícil eram os conflitos afetivos que as separações produziam. Olha, eu diria que o movimento feminino pela anistia foi o momento mais avançado da luta das mulheres pela sua emancipação. E esse movimento pariu, gestou, gerou todo esse posterior movimento, essa explosão que o feminismo teve, logo ainda em 1975, como parte desse processo da anistia, mas um impulso grande que se gestou a partir daí. Foi o movimento feminino pela anistia que deu esse impulso emancipador e organizador às mulheres no Brasil. Ok, deputada, muito obrigada pela participação da senhora. Quero dizer que o programa de hoje assim, foi especial para mim, porque em vários momentos eu me senti emocionada, nós aqui quase que choramos, nós duas juntas, nos dois blocos, rimos um pouco. Eu quero hoje levantar e parabenizar a senhora, parabenizar por tudo, pela resistência, que a gente continue, né, cada vez mais forte e que ditadura nunca mais, né? Então, gente, o panorama de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Muito